Então, hoje nós vamos ter a nossa segunda aula sobre os anjos. Então, a gente vai rezar antes e o Alfredo, que é o nosso filósofo de plantão, revisou o nosso texto, que vou falar mais uma vez, é tirado desse livrinho aqui, Hierarquia Celeste, do professor Faitani, tá? Então, tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu vou fazer um breve, um breve retorno do que a gente já estudou, porque, como é sempre uma coisa nova, essa história de falar de matéria, potência, ato e forma, porque agora a gente vai falar de uma forma de criação bem diferente, né? E na aula passada a gente estudou sobre quando o anjo disse que não ia servir e, né, como é que isso aconteceu e quando ele disse que ia servir. Mas agora a gente vai falar exatamente da criação dele e, e sobre a hierarquia celeste, que é uma coisa super interessante também. Então, vamos lá. Deus criou todos os seres visíveis e invisíveis do nada. As criaturas participam do ser. Opa, lá vai eu com meus errinhos, que eu vou corrigindo aqui. Será que eu consigo? A cri- Participam do ser, né? Então, em maiúsculo, porque Deus é o ser em si, pois é o único, pois é o único que é e se apresentou na Sagrada Escritura assim, né? Ele se apresentou, eu sou, né? Deus é ato puro, não pode ter potência, pois se tivesse potência, lhe faltaria algo, e em Deus nada falta. Deus não pode criar. Tá, eu vou falar só sobre isso, que não pode faltar nada em Deus. Por exemplo, no Evangelho agora de domingo, a gente leu Jesus ensinando a rezar. E a vida de Jesus aqui na Terra, ele se retirava muitas vezes para rezar. Então, por exemplo, a pergunta é: Jesus precisava rezar? Não, porque ele é Deus. A alma de Jesus está em visão beatífica o tempo inteiro com o Verbo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não tinha necessidade alguma de parar para rezar, porque ele tá como a gente vai estar no céu. E tá o tempo inteiro assim, tá? Ele funciona diferente da gente, ele tem a visão beatífica. A alma de Jesus, né? O Jesus verdadeiro homem está em visão beatífica ao Jesus a segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? O verdadeiro Deus. E ele, quando ele faz alguma coisa assim, ele está nos ensinando, né? Se a gente falasse que Jesus precisava rezar, a gente vai falar que ele tem potência, ou seja, ele precisa de alguma coisa, ele não pode precisar de nada, porque ele é ato puro, ele é Deus. Ele é Deus. A personalidade de Jesus é a personalidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, verdadeiro homem, nos ensina a ter a vontade, ele tem vontade na natureza humana dele e tem a vontade na natureza divina dele. Mas a vontade da natureza humana é totalmente unida à vontade da natureza divina. Portanto, ele faz tudo o que Deus quer. Ele assim também está nos ensinando que nós também temos que nos esvaziar para, né, que a nossa vontade esteja totalmente em concordância com a de Deus. Então, é só para explicar por que que ele não tem potência, porque ele não pode, Deus não pode faltar nada em Deus, porque ele é o ser verdadeiro, ele é o único que é. Nós participamos do ser dele, né? Então,
todas as coisas de Jesus é para nos ensinar alguma coisa. Por exemplo, quando ele come para a gente aprender que ele é de carne e osso, ele não é um espírito. Quando ele reza para nos ensinar. Quando ele chora, ele chora porque ele se permite chorar porque ele quer mostrar que ele é um ser humano, que tem as mesmas coisas que nós temos. Por exemplo, lágrimas, o choro, a emoção, né? Só que ele tem todas as coisas ordenadas. Porque ele não pode haver desordem nele, porque ele não tem o pecado. Então, ele é totalmente ordenado. Ele nunca tem né, uma coisa destrambelhada, nem ele, nem a Virgem Maria. Mesmo ela não sendo Deus, ela é só uma criatura, mas ela não tendo pecado, ela não tem nada desordenado, né? Por exemplo, ela não ficou desesperada quando viu o filho dela na cruz, ela não ficou apavorada quando José falou que ela ia para o Egito com ele, né? Ai, o que vai acontecer com a gente? Não tem isso nela, né? Ela tem uma confiança absoluta em Deus, por quê? Porque ela é Virgem Imaculada, ela não tem o pecado original. É o pecado original que faz a gente ter essas coisas assim, sem controle, né? Então, eles não têm isso. Então, tem que falar isso, porque quando as pessoas falam assim de Deus, da Virgem Maria, elas não falam que a ação o jeito de ser de Deus é diferente. O verdadeiro homem, ele não pode ser igual a gente, assim, né? Destrambelhado, nem a Virgem Maria, entende? Eles são ordenados, né? Bom, então, voltando, a gente está falando isso para dizer que Deus, ele não pôde criar a matéria sem forma. É só para relembrar tudo, né? E ele fez as criaturas corpóreas assim. A matéria está relacionada à potência, né? E ela depois vai precisar da forma, que na verdade isso tudo acontece de uma maneira simultânea no mesmo instante, né? A forma é o ato, ou seja, é a parte da criatura que vai participar, né, do ser de Deus. Porque se Deus é ato puro, então quando Deus dá a forma, a matéria, ele está dando a participação dele direta assim naquela matéria. Então, veja, quando a gente estudou as criaturas corpóreas e visíveis, a gente viu que elas têm alma. E a alma é justamente isso, é a participação de Deus, ou seja, é uma coisa, né, que não é material, né? Porque Deus não tem matéria, né? Mas aí Deus criou o anjo que ele não tem matéria, ele só tem a forma, o ato, ou seja, ele criou uma criatura que ela é totalmente espiritual, invisível, imortal, né? A gente viu que eles estão no eterno, né? Eles foram criados já assim perfeitos, né? Em estado de graça, sem a visão beatífica, porque eles tiveram que combater, né? Para ter a visão beatífica. E eles só têm a forma. Então, como é que a gente vai entender como é que funciona um anjo, né? Agora a gente vai entender um pouco melhor do que na aula passada. Então, então Deus pode criar, ele não pode criar matéria sem a forma, mas ele pode criar forma sem matéria, que é o anjo. Ele só tem forma, ato, que é o espírito, né? Então, Deus criou cada anjo comunicando-lhe a perfeição comum de ser subsistente. É, o que que é ser subsistente? O que que é subsistir? Será que a gente já sabe o que que é isso? A gente fala muito dessa palavra. Eu devia ter procurado no dicionário antes, mas eu vou procurar agora. Desculpa. Então, é, o que que é subsistente? É poder existir, né?
em continuidade. O anjo, ele, como ele não tem matéria, ele subsiste em si mesmo, ou seja, ele está ali, né, sem ter necessidade de se alimentar, de dormir, ele é criado imortal, né? Então ele subsiste, né? Deu para entender, né? Então, todos os anjos têm essa perfeição em comum. Eles subsistem, tá? E eles têm intelecto, vontade e liberdade. E são as perfeições que eles têm, que são todas, que todos eles têm é essa, tá? Então, o anjo, ele é a perfeição comum de todos eles é que eles têm intelecto, vontade e liberdade, ou seja, essa é a semelhança deles com Deus. Eles subsistem, né? E isso é comum a todos eles, porque depois a gente vai ver que eles são muito peculiares, ó. Eles não têm matéria, né? Ou seja, a substância deles é separada da matéria, ou seja, a substância deles é só espiritual, né? E aí olha como é que Deus cria ele. Deus cria os anjos iluminando e ilumina criando. Ele cria simultaneamente a forma para receber a luz que ele dá. E sendo o anjo criatura, recebe a iluminação infinita de Deus de maneira finita. Ou seja, o anjo recebe segundo certa forma. Então, o que que acontece? Ele é criado diferente da gente, né? Olha só, super diferente. Ele não tem matéria, então ele é criado por iluminação, né? E Deus cria simultaneamente a forma, que é o ato, para receber a luz que ele vai dar ao anjo. Só que, como ele é uma criatura, ele não vai suportar todas as perfeições de Deus nele, toda a iluminação de Deus nele, senão Deus estaria criando um outro Deus, mas Deus não pode criar um outro Deus porque Deus não pode ser criado, Deus é incriado, né? Então, a gente vai ver agora como que é que cada anjo vai ter uma, digamos, uma parte dessa iluminação divina. Então, Deus cria a forma espiritual subsistente. Olha que incrível, mediante uma revelação divina única, um sopro único, com o qual criou e simultaneamente a iluminou com a semelhança de uma perfeição divina. Então Deus, ele escolhe uma perfeição dele e por um sopro, isso já é bem parecido com a gente também, né? Por um sopro único, tá? Ele faz essa revelação divina única para aquela forma. Então, aquela forma, ela recebe uma perfeição de Deus. Isso vai fazer com que cada anjo seja uma espécie completa. Não é que nem a gente, assim, ó, todos os anjos são como os seres humanos. Assim, o ser humano é um monte de gente e cada um, né, é a mesma espécie, mas eles não. Cada um é uma espécie em si. Cada um é uma espécie em si, porque cada um tem uma perfeição de Deus. Então, eles são infinitos. Não, eles não são infinitos, eles são finitos, mas é incontável a quantidade deles. Porque Deus, a quantidade de perfeição que ele tem é infinita. Então, ele quis revelar só uma parte, mas quando ele revelou só essa parte, ele fez muitos e milhares e bilhões e bilhares de anjos. Tá? Então, cada anjo é uma espécie em si, é um indivíduo em si, né? A gente não consegue entender muito bem isso, mas é assim, né? Não, quando eles vão ser agrupados, a gente vai estudar isso na hierarquia celeste, eles não são agrupados como nós, seres humanos, sabe? É, a gente pode ser agrupado pelo quê? Pela cor de cabelo, mas todo mundo tem cabelo, mas anjo não é assim. Digamos que um anjo tem cabelo, o outro é uma outra coisa diferente que ele tem, que é incomparável com a minha, com o meu ser individual, entende? Dá para entender isso? Que cada uma é uma espécie diferente. Eles não são, eles são únicos, únicos. Cada um é uma espécie diferente.
Então, olha só, tantos anjos existem quanto as perfeições divinas que Deus quis revelar. E por isso seu número excede as criaturas corpóreas. Excede, assim, tudo que você puder imaginar que existe no universo. Eles são, assim, é quase uma coisa incontável, tá? E cada espírito angélico isso que eu estava falando agora, né? É uma obra única da criação divina que vem existir por um sopro, em que cada anjo é selado por uma semelhança de uma perfeição única, que constituirá sua natureza como única e individual. Então, ele é único, assim, não existe nada incomparável a um anjo que foi criado. Depois é outro anjo, mas a gente fala anjo, mas são totalmente diferentes um do outro. Deus iluminou cada um desses seres com uma perfeição espiritual específica que o tornou especificamente único diante de Deus e individualmente diverso diante dos demais anjos. Sim, vamos voltar só aqui, ó. Por quê? Porque eles têm uma perfeição comum que é eles têm o intelecto, a vontade e a liberdade. Isso é o que eles têm em comum. E eles têm uma perfeição comum que é ser subsistente, ou seja, eles subsistem, eles existem, né, sem precisar de nada, né, como nós que somos seres corpóreos que precisamos dormir, nos alimentar, blá 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 blá, e depois vamos morrer. Eles não, eles não morrem, eles são imortais. Então eles subsistem, tá? Então, isso é a perfeição comum entre eles. Então, quando ele fala aqui, ó, que eles são individualmente diversos, sim, porque cada um é um único, perfeito, que tem a perfeição de uma especificidade que Deus quis revelar só para esse. Depois ele fez outro só para esse. Então, eles são como se fossem espécies, milhares e bilhares e bilhões de espécies únicas, tá? Então, eles são individualmente diversos, mas únicos. Cada um é único diante de Deus. Pois Deus, tendo uma infinita perfeição espiritual, segundo sua natureza divina, não poderia comunicar todas as suas perfeições aos anjos, que apenas participam da sua perfeição, com a iluminação específica recebida em cada forma criada. Então, está explicando que, apesar deles serem bilhões e bilhões e bilhões, um número extremamente superior às criaturas corpóreas, eles ainda assim terminam, né? O número deles, se a gente pudesse contar, né, eles terminariam. Por quê? Porque só Deus, né, tem a sua própria perfeição que é incomunicável, né? E ainda assim, para Deus mostrar o quanto ele é perfeito, ele criou esses seres, né? É como se Deus quisesse exemplificar, né? Assim, tipo, vou mostrar como é que é a minha perfeição, né? Então, isso a gente vai entender muito melhor na visão beatífica, né? Porque a gente aqui não consegue muito entender isso, mas lá a gente vai entender. Então, cada anjo. Ah, peraí. Ah, tá. Cada anjo é criatura de natureza espiritual, inteligente, livre e responsável pelos atos da sua natureza, capaz de subsistir individualmente em sua natureza, como a única pessoa da sua espécie. Cada anjo é único e não há nenhum outro que se assemelhe segundo sua perfeição. Deus criou simultaneamente, olha só, já é totalmente diferente da criação corpórea, porque Deus criou, não criou todos os seres corpóreos e visíveis simultaneamente, lembra? Ele cria na sucessão do tempo e os seres não foram todos. é, ele tinha matéria-prima e na sucessão do tempo eles foram aparecendo e desaparecendo, aparecendo e desaparecendo.
né? Os anjos não, eles foram criados simultaneamente, uma multiplicidade de indivíduos, especificamente únicos e diversos entre si. E a capacidade de ser espírito subsistente com intelecto, vontade e liberdade, com perfeições semelhantes à sua, de Deus, é a perfeição comum dessa multidão infinita dos anjos, tá? Parece que a gente repete, mas a gente está falando sempre em cada parágrafo uma coisinha a mais, é que a gente tem que ir inteligindo, né? Estamos aqui na fase da abstração para a gente inteligir, né? Então, cada anjo é uma pessoa, assim como o ser humano é uma pessoa quando ele está unido à sua alma, tá? Quando ele morre, ele é um cadáver. E no céu, nós ainda não somos uma pessoa. Nós precisamos uma graça especial para estar na visão beatífica, porque nós ainda não estamos unidos à nossa alma. Isso só vai acontecer na ressurreição. Mas os anjos não, eles são uma pessoa, porque o ser deles é só espiritual, tá? Deus, ele também é uma pessoa, né? Porque ele é o sumo ser espiritual necessário. Olha só como a coisa da filosofia, né? Ela usa as palavras específicas. Deus é o sumo ser espiritual necessário, subsistente em si mesmo. Ou seja, Deus, na verdade, não precisa de nada nem coisa alguma. O anjo, apesar de subsistir, ele precisou ser criado. Ele foi criado por outra pessoa. Mas Deus não, Deus é incriado. E ele é o ser espiritual necessário. Por quê? Porque sem ele não existiriam criaturas. Então nós precisamos dele para, né, para sermos criados, tá? Logo, é pessoa, logo, peraí. Tá, subir. O anjo, aqui eu me perdi. O anjo é espiritual por criação e subsiste por participação de uma perfeição espiritual que recebeu, tá? Ou seja, ele recebeu uma perfeição espiritual segundo aquela dignidade que Deus queria dar àquele anjo, tá? Então, ele subsiste, mas ele precisou ser criado. É diferente da subsistência de Deus, que não precisou ser criado, que é incriado. Então, portanto, o anjo é uma criatura espiritual. Olha só a diferença do anjo e Deus, né? É uma criatura espiritual, intelectual, subsistente. Deus não, Deus é o sumo ser espiritual necessário, subsistente em si mesmo, tá? Logo, é pessoa pela dignidade da sua natureza, assim como nós somos pessoas pela dignidade da nossa natureza, tá? Bom, a personalidade. Ah, eu quero falar só uma coisa. Então, veja, o anjo é uma criatura espiritual, intelectual, subsistente. Ele não tem matéria, portanto, ele não tem sentidos. Ele não tem sentimentos. Então, isso é uma prova de que o amor não é um sentimento. Porque os anjos, estando diante de Deus, eles amam, né? E, aliás, foi o amor que fez com que uns dissessem servirei e outros dissessem não servirei. Os que disseram não servirei odeiam a Deus e os que disseram servirei amam a Deus. Então, isso é super importante a gente saber, porque a gente tem sempre falado disso, da questão do sentimento, que a gente tem que tomar muito cuidado, que é sempre o nosso calcanhar de Aquiles como seres humanos, né? Que o sentimento sempre nos engana muito, porque nós temos as concupiscências que os anjos não têm. Porque como nós estamos no tempo, nós temos
como nos arrepender e voltar atrás. E eles não. No instante que eles foram criados, nesse instante foi revelado a eles que, é, que Deus seria encarnar, né? Que Deus iria encarnar, e uns disseram servirei, outros disseram não servirei, né? É, é, Então, agora sim, a personalidade é o ato pelo qual se exerce o ser pessoa. A minha personalidade é o ato pelo qual eu exerço a minha pessoa, o meu ser. A personalidade de Jesus é a personalidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, é a personalidade de um Deus. A personalidade do anjo, ela existe, ela é o ato de exercer a pessoa, ou seja, aquela perfeição única e individual que ele recebeu, tá? Logo, a personalidade angélica nada mais é do que a confirmação ou negação da dignidade que possui. Olha só que interessante. Ou seja, o anjo bom, ele, quando opera mediante suas faculdades, que são inteligência e vontade, ele está convergindo tudo para o amor, louvor, glória a serviço de Deus. Eles foram os que disseram serviam, ou seja, eu servirei. E eles se configuram com a face da pessoa de Cristo. O anjo mau, opondo-se a Deus, afastando-se da pessoa de Cristo, ele disse: não serviam, não servirei. Então, portanto, o anjo decaído, por sua escolha e ação, é a dissolução da dignidade da natureza angélica, tá? Por isso ele perdeu tudo, tudo. Engraçado que ele ele não ele só odeia, mas ainda assim, como Deus nunca destrói o que ele cria, o demônio, ele tem o selo do amor de Deus nele, mas isso, como ele destruiu, né, toda a dignidade da natureza angélica, isso para ele funciona como alguma coisa que como fala, ao invés de ser um benefício para ele, ele não está integrado a isso. Então, é como se isso provoca nele muito sofrimento, entende? Ele sofre por causa disso. Ele odeia Deus, no entanto, ele foi criado por Deus, que é o amor. Mas isso dentro dele é uma contradição, porque ele odeia aquele que criou ele, né? Então, é uma forma de. Não é sofrimento no sentido que nós conhecemos como algo que está ligado a Cristo. Para ele, é um sofrimento no sentido de uma pena no inferno para ele, entende? Assim, um- é alguma coisa que não é uma contradição dentro dele, da criatura dele, né? Então, deste modo, o anjo ele é capaz de escolher por um ato único do entendimento e da vontade, ou seja, no instante que ele foi criado, ele escolheu num ato único, no entendimento e da sua vontade, e a sua escolha converteria plenamente toda a sua capacidade intelectual para amar, no caso daqueles que escolheram a Deus, né? Ou odiar, no caso dos que rejeitaram. E isso tudo aconteceu num ato único e exclusivo. Aí a gente pensa assim, mas e como é que foi a história de São Miguel? Então, a história de não foi uma. Aí é que tá. O combate é um combate espiritual, né? E não é uma coisa que acontece no tempo. Tudo dele foi imediato. Um anjo superior, ele é capaz de passar para o outro anjo
uma informação que ele recebeu de Deus. Então, um demônio também passou, o primeiro demônio que recusou servir a Deus, também passou para os outros, né, para eles não servirem a Deus. Então, tudo aconteceu assim, como se fosse rápido, entende? Porque eles não estão no tempo, é muito diferente da gente. Então, essa batalha que aconteceu foi uma batalha espiritual, porque não tem como prolongar isso, porque eles não estão no tempo. É assim, quando ele quer e acabou. Quando ele não quer, acabou. Então, uma coisa, naquele momento ele ganhou ou perdeu. Ou ele ganhou a Deus ou ele perdeu a Deus, né? Porque é tudo deles assim, a criação deles foi num instante, né? E ele já foi criado, digamos que sim, perfeito, na perfeição que ele recebeu. É, não é que nem a gente, né? Que nasce, depende da mãe, não tem isso, né? Mas depois disso, eles vão existir para a eternidade, porque eles estão no Eve eterno, né? Em algum momento eles surgiram e agora eles vão continuar até o fim não tem fim dos tempos, aliás, até a eternidade. Falei errado. Agora eu vou passar. Você quer fazer alguma pergunta antes que eu passe para a hierarquia celeste? Não. Tá. Você está conseguindo entender o que eu estou Sim, falando? olha, Não, não estou escutando. Você cortou. sim, Fala. tô entendendo. Só que faltam 5 minutos para a gente acabar. Você quer interromper e a gente abrir uma nova sala? Olha, talvez eu consiga. Nesses 5 minutos dá isso aí? Eu posso tentar, porque tem um momento aqui que eu posso parar e. Tá. Tá, vamos lá. Então, olha aí no Hierarquia, tempo. tá, hierarquia celeste. O que que é a hierarquia celeste? É o governo de Deus, né? Deus, ele criou todas as coisas e ele não precisa ficar ali em cima, né, tomando conta do mar, assim, para ver se a onda está sendo feita, né? Existem as leis, né, da natureza. E assim também a hierarquia celeste, nós, né? É, é tipo assim, claro, ele é onisciente, onipresente, né, e onipotente, mas ele criou as coisas com leis, entende? Então a gente fala que Deus governa por causas segundas, causas de causas, né? Ele, a ação dele mesmo é rara, é extraordinária. Tanto é que assim, ó, ele age na gente pela graça, né? Porque as pessoas pensam assim: ah, eu vou rezar para o Espírito Santo, aí ele vem. Não, ele vem pela graça. Não é a pessoa, Espírito Santo, que vem assim, oi, eu estou aqui do seu lado, entende? Assim, então a ação de Deus é sempre hum, por causas segundas, né? A causa primeira é ele mesmo, ele é a causa primeira, né? A causa segunda é tudo que ele criou. Então, a providência divina atua nesse todo que ele criou. Então, é, ele governa tudo o que cria do nada, segundo a sua sabedoria, que é justamente essa, essa, esse governo pelas causas segundas. Ele imprimiu uma ordem na criação de tal maneira que ele não precisa ficar sustentando lá a Lua e os planetas, né? Assim, existe uma harmonia, uma ordem e existem leis que ele criou, né? Então, assim sendo, toda a criação tem alguma perfeição da Santíssima Trindade segundo a sua natureza, tá? Então, os anjos são as criaturas espirituais que mais se assemelham a Deus, porque Deus é espírito, né? Estão divididos em três ordens, três hierarquias angélicas, constituídas segundo o grau de perfeição que recebem da Santíssima Trindade. Uma perfeição ou ordem que purifica, outra que ilumina e outra que aperfeiçoa, tá? Então, eu vou ver se eu consigo falar agora isso aqui, ó. Existe.
Ó, porque assim, ó, existem três hierarquias: a primeira hierarquia, a segunda hierarquia, a terceira hierarquia. Cada hierarquia dessa, depois, vai ter três ordens, que a gente chama de coros angélicos, tá? Então, a primeira hierarquia tem a primeira ordem dos serafins, a segunda ordem dos querubins e a terceira ordem dos tronos. A segunda hierarquia tem a primeira ordem das nominações, a segunda ordem das virtudes, a terceira ordem das potestades. E a terceira hierarquia tem a primeira ordem do principado, a segunda ordem do arcanjo, a terceira ordem do anjo. Mas isso não quer dizer que os serafins sejam todos iguais. Não, cada serafim é uma espécie de serafim totalmente diferente da outra espécie de serafim, da outra espécie de serafim. Eles não estão agrupados aqui por semelhança. A única semelhança deles é que eles subsistem, entendeu? Que eles são espirituais, aquilo tudo que a gente já falou. O resto é tudo diferente, eles são únicos, únicos e individuais. E aqui eles são agrupados muito mais, digamos assim, pelo. Como que eu falaria, hein? É, é pela dignidade do ofício, é isso, eles estão agrupados pela dignidade do ofício deles, tá? Eu acho que agora a gente pode parar, porque depois eu volto e falo de cada um, né? Então tá bom, vamos parar.